nós mais uma vez estarmos aqui e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, o sol nascente das alturas. E nós vamos abrir, por favor, lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 76. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé em reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 76, Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo de seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Deus vivo, nós, mais uma vez, temos o privilégio, Senhor, de entrarmos em Tua presença, no Santo dos Santos, não pelos nossos méritos, mas por Jesus, Teu Filho amado. Nós pedimos agora, Pai, que Teu Espírito possa estar tocando os corações aqui. Aqueles que já Te conhecem, aqueles que um dia tiveram o encontro com o Senhor, que se regozijem. E aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, que hoje essa palavra possa tocar definitivamente esse coração, essa mente, e que essa pessoa possa entender que sem Jesus não há vida, e que ela possa se curvar não a uma religião, não a rituais, mas a um Deus vivo, um Deus que nos atende. Abençoa cada mente, cada coração que está aqui. E prepara aquele coração que o Senhor trouxe como um encontro marcado. Porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar. Nós estamos aí, e eu tomei um susto quando eu comecei a perceber que nós estávamos chegando no Natal. Algo assim que eu não vi passar, não sei vocês, mas para mim foi um ano assim. E quando vai se aproximando a época de Natal, eu começo a ver uma preparação por parte daqueles que não conhecem o Senhor, de uma deturpação do próprio Natal. Então, comércio e todas as pessoas, de uma forma geral, estão aí se preparando e já estão introduzindo um velhinho de barba branca, onde as criancinhas vão lá e pedem presente. E eu fico impressionado que muitas vezes cristãos evangélicos também acabam entrando nessa. Mas o que seria realmente o Natal? Que festa é esta? Eu tenho 43 anos que eu ando com o Senhor, vou fazer 44 agora em janeiro. Durante 33 anos eu fui enganado. Durante 33 anos eu era um sincero religioso. Fazia tudo aquilo que eu havia recebido dos meus pais. Nunca havia questionado. E esse meu questionamento só aconteceu quando, num momento muito difícil, lá atrás, eu sendo o segundo homem de uma companhia de seguros, chego em casa e minha esposa diz, estou indo embora. Fica com a casa, fica com tudo, estou indo embora. E eu tomei um susto. Vou levar meus filhos, você fica aí. E é como se tivesse aberto um buraco.
E eu entrei em desespero, porque eu amava minha esposa, mas, como um bom incrédulo, eu não sabia como demonstrar isso. E veio uma frase, sabe, irmã, que até hoje eu não sei explicar, eu te contei na mesa, eu acho. Eu disse para Graça, Graça, o que falta para mim é Deus. Se você pergunta para mim por que eu falei isso, não sei. Eu só sei que eu falei. E a Graça depois me disse, eu acho que ainda dá. E nós dois começamos a frequentar a igreja local, que eu fui criado desde criança e que dominava esse Brasilzão aqui. E começamos a encher o líder dessa igreja de perguntas. E perguntas, coisas simples. Por que se batiza criança? Por que se faz extrema unção? Por que isso e por que aquilo? E ele não me respondia. E eu fiquei assim, pasmo, porque eu já estava ajudando ele, né? Não na hora das reuniões, mas antes, nos bastidores. E o meu pai ficou sabendo, por parte desse líder, e conversou com um primo, e falou, olha, o meu filho está passando uma crise aí, não dá para você levar ele para onde você se reúne? E ele era do Opus Dei. E eu fui. Ficamos lá quase 2 anos. Gente boa, gente sincera, gente que crê naquilo que está fazendo. Mas ter fé em algo que não bate com a palavra, não adianta. E eu comecei a examinar as Escrituras. E na medida que eu fui mergulhando na palavra de Deus, eu fui descobrindo um Deus que eu não conhecia. Inclusive algumas coisas. Por exemplo, antes de eu entrar nesse texto que eu quero falar com vocês, eu quero falar a respeito de coisas que nós muitas vezes embarcamos e vamos fazendo, e vamos repetindo. É possível que vocês já tenham encontrado aí várias vezes um presépio onde está, naquele presépio, os pastores e estão os magos. Todo mundo faz isso. Todo mundo que não conhece a palavra. Acontece que isso não bate com as Escrituras, e tem motivos. Então, quando você dá uma espiadinha no capítulo 2, que está aí do teu lado, lendo a partir do versículo, que nós vamos ver, versículo 8, vocês vão perceber o primeiro momento, o nascimento de Jesus. Aí diz, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, eles quem? Os pastores, que eles haviam mencionado antes. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Olha o que ele vai falar agora. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É interessante que só nessas palavrinhas nós temos algumas informações. O Salvador, o Yeshua, Jesus, o Cristo, o Machia, ungido de Deus, e mais, o Senhor. E essa palavra no grego, queridos, o Senhor era só aplicada para Deus. Eu estava conversando recentemente numa reunião que nós temos na quinta-feira, e quando eu falei, isso aconteceu também com outra pessoa, mas quando eu falei que o Senhor Jesus é quem havia criado todas as coisas, uma das pessoas falou, como?
Ele não passou a existir só quando nasceu de Maria? Eu falei, não, querida. Ele, como Deus, é eterno. E foi Ele quem criou todo o universo, pela palavra do seu poder. Deus criou 3 pessoas, um só Deus, funções diferentes. E a segunda pessoa da Trindade é quem criou tudo. E a palavra fala, inclusive em Colossenses, que Ele criou, que tudo foi criado por Ele e para Ele. E nele tudo subsiste. E um dia Ele entra no mundo, Ele entra na história que Ele mesmo havia criado através de Maria, sem contato com José. E esse Jesus é anunciado a esses pastores. E no versículo 12 diz: isto vos servirá de sinal, encontrarei uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos tem a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. O interessante é que nós muitas vezes esquecemos que a palavra de Deus é muito clara, muito detalhista. O Senhor é um Deus de detalhes. Então, eu gostaria de convidar vocês também para abrir lá em Mateus capítulo 2. Mateus 2 é muito interessante. Ele começa dizendo: tendo Jesus nascido em Belém, e a palavra Belém significa casa do pão, o Senhor é o pão da vida. Tendo Jesus nascido em Belém, na Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Quantos? 1, 2, 3, 5, 10, quantos? Uns magos. Não, são 3 magos. Ah, mas cada um trouxe um presente. Sim, era muito comum aqueles que iam até os soberanos levar presentes comuns. Um levava ouro, outro também ouro e joias, e outro isso. Então, a quantidade de presentes induziu que seriam 3. Mas não diz isso a palavra, eu não posso inventar. É uns magos. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso estremeceu Herodes. Aquilo repercutiu e chegou até ele. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Para adorá-lo. Essa estrela não era essa estrela que o próprio Deus havia criado, não. Essa é uma estrela sobrenatural, porque ele o seguia e havia desaparecido essa estrela quando eles chegaram. Voltou depois, quando eles seguiram viagem. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer, onde o Messias, onde o Messias, que eles estão aguardando até hoje. Em Belém, da Judeia, respondeu eles. É interessante que em todo o tempo, todas as escrituras do Novo Testamento, não teve ninguém, pelo menos registrado, apóstolos, mesmo aqueles que seguiam o Senhor, ninguém perguntou onde o Senhor Jesus havia nascido. Todo mundo partiu do pressuposto que ele era nazareno, que ele era um galileu. O único que fez essa pergunta foi aquele que não devia fazer, que foi Herodes. E ele tinha um motivo para isso.
Em Belém da Judéia, respondeu eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo, meu povo Israel. Então, Belém era uma cidadezinha tão pequenininha, tão insignificante, que passava batido. Mas o que aconteceu é que ela se tornou famosa, porque ali nasceu o nosso Senhor. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando, eu quero repetir isso, porque isso é importante. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, guarde essa palavra, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Mentiroso, hipócrita. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que as estrelas que viram no oriente os precedia. Ela apareceu novamente, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Será que é a manjedoura? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, não foi mais na manjedoura, e entrando na casa, viram o menino com Maria. Nem José e nem os pastores estavam lá. Sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas de ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Qual seria então a reação de Herodes? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha agora, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar, prestem bem atenção no que vou ler, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Quando os magos lá no Oriente viram a estrela e o Senhor tocou o coração deles com respeito a isso, eles demoraram 2 anos, possivelmente de camelo, sei lá como eles foram, só sei que não foi de automóvel, mas 2 anos até chegarem em Belém. Portanto, nós temos que entender que a palavra de Deus explica a própria palavra. Não ponham mais, por favor, os magos junto com os pastores, porque 2 anos os separaram. Bem, isso é apenas uma curiosidade, mas não é só curiosidade, é porque nós precisamos conhecer a palavra, precisamos nos aprofundar dela, para que nós possamos entender aquilo que ela está nos avisando, aquilo que ela está nos falando. Aqui está falando, quem diz isso é o pai de João o Batista. Ele era levita, da tribo dos Correns, sacerdotes, e ele teve uma visão, quando ele foi fazer um ato dentro do templo,
que ele teria um filho, e que esse filho seria o cumprimento de profecia de Isaías. Para vocês terem uma ideia de tempo, os estudiosos colocam mais ou menos que o livro de Isaías e a vida dele foi por volta de 670 para frente. E o Senhor nasceu por volta do ano 0. Eu falo por volta porque alguns colocam que foi 4 anos antes, mas isso é outra conversa. Profecia específica. Foi previsto que o Messias nascia em Belém, conforme o próprio Herodes tomou conhecimento. A vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus, já foi prevista lá em Gênesis 3,15, depois que o homem, por incredulidade na palavra de Deus, desobedeceu ao Senhor, comeu do fruto proibido e morreu. Ele morre espiritualmente, começa a ficar doente da alma e começa a se degenerar no corpo. E vocês vão vendo pelas Escrituras, quem estuda a palavra, não apenas alguém que ouve eventualmente, não, aquele que estuda a palavra, é como se realmente fosse um quebra-cabeça e as pessoas iam encaixando cada espaço. A agenda do Senhor está se cumprindo, irmãos, irmãs e amigos. Há 43 anos eu ando com o Senhor, e há 43 anos eu estou vendo coisas que antes eu só falava, hoje eu vejo se cumprindo. Nós temos que ser os João Batistas desse tempo. João Batista, que humanamente falando, sendo parente de Maria, né? Isabel eram primas, era 6 meses mais velho que a pessoa humana de Jesus. Quando Deus entra na história, ele se torna Deus homem. E ele precisava ser Deus para poder perdoar pecados e homem para morrer no lugar de cada um de nós. Se fosse só Deus, ele perdoaria pecado, mas não podia morrer. Se fosse só homem, ele poderia morrer, mas não podia perdoar pecado. Então tinha que ser os dois. Ele é o único intermediário. Deus homem. Não há outro. E a palavra foi mostrando na história e apontando para Cristo. Todas as vezes que vocês veem sacrifício de animais, um animal inocente está morrendo, quem devia estar morrendo era a gente. Noé sai da arca, primeira coisa que ele faz foi sacrifício, e você vai ver esse sacrifício até chegar em Jesus. Então, eu fico impressionado com uma passagem que eu acho que até mencionei aqui, lá em Isaías 52:10, porque tem pessoas que duvidam. Será que realmente Jesus existiu? Será que Jesus realmente é o Senhor, é o Salvador? Será que Ele é quem Ele dizia ser? Porque quando o pessoal chega, Ele tinha falado, olha, Abrão se regozijou comigo. E os líderes disseram, você não tem nem 50 anos e está dizendo que Abrão se regozijou com você? E a resposta de Jesus foi, antes que Abrão existisse, eu sou. Eu sou. E esse Deus é espírito, invisível. Esse Deus, ele simplesmente não pode aparecer para nós, porque se aparecesse para nós, não ficaria um vivo. Então, quando você abre Isaías capítulo 52, nós temos uma informação bem interessante. Essa é uma passagem que no versículo 7 fala exatamente sobre o que eu estou fazendo, falando do Evangelho, as boas novas, onde ele fala no versículo 7, 52:7, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas,
que faz ouvir a paz e que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Mas o versículo que eu quero ressaltar é o versículo 10. Porque o versículo 10 diz: o Senhor, o eu sou que sou, desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus, o Yeshua de nosso Elohim. O Yeshua, Jesus. Como que um Deus invisível, Criador do céu e da terra e sustentador de todas as coisas, desnuda o seu braço, coloca o seu braço à vista. É quando ele se fez carne. É quando ele se revela. E a palavra fala, bem claro, ninguém jamais viu a Deus, porque morre. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A palavra é clara, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. E é interessante, se vocês continuarem lendo o 52, vai falar sobre esse Jesus, e o tempo que ele sofreu e foi rejeitado. Olha só, versículo 13 de 52 diz: eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então o braço do Senhor é Cristo, é a revelação máxima de Deus, é o verbo do Senhor andando por aqui, e ele foi rejeitado, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A palavra de Deus em Isaías 53 começa dizendo sobre esse braço, que as pessoas não creram. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi? O Senhor se manifesta, Ele entra na história, Ele diz bem claro: eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos, eu sou a verdade, fora dele mentira, e eu sou a vida, fora dele é morte. E ele fecha: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus faz várias afirmações que aqueles que não leem a palavra não usufruem dessas verdades. E Jesus fala para você, por exemplo, hoje: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, queridos, há várias porções da palavra em Isaías, como 9, Isaías 9, que prevê a vinda. Abram lá, se vocês tiverem a Bíblia na mão. Isaías capítulo 9. Aqui a gente entende realmente como o nosso Deus é detalhista, como o nosso Deus, Ele é preciso. Imagina, no ano 700 e tanto antes de Cristo, essas coisas foram escritas. No versículo 1 diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon. Zebulon era filho de Jacó com Raquel, e terra de Naphtali, que era filho de Jacó com Lia, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Já está previsto lá atrás, 600 anos antes, que viria o Galileu.
O povo que andava em trevas viu grande luz, e ao que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Jesus é a luz do mundo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Ele dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E quando você olha, por exemplo, o versículo 6, dessa passagem, escrito, quantos anos antes? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. É interessante que ele diz: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Por que ele não fala: um menino nos nasceu e um filho também nasceu? Uma boa pergunta, não é? Porque como menino ele tinha que nascer. Ele tinha que entrar através de Maria. Nasceu perfeitamente homem, só não recebeu uma coisa: o pecado que todos nós recebemos. Quando lá no Éden, Satanás conseguiu convencer a mulher, chamando Deus de mentiroso, porque Deus falou para Adão: Adão, olha, está vendo, você pode comer todas as árvores que estão aqui no jardim, menos dessa que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, certamente morrerás. Mulher é feita por Deus, recebe as instruções de Adão. Satanás, que com certeza ouviu essa conversa de Deus com Adão, vira para a mulher e disse: é certo que você não pode comer de todas as árvores do jardim? E a mulher falou: não, de todas as árvores do jardim eu posso comer sim, menos a que está no meio do jardim. Ai, a que estava no meio do jardim não era a árvore proibida, a que estava no meio do jardim é a árvore da vida, e não posso tocar. Deus não falou que não podia tocar, já cresceu coisa na palavra. E pode ser que a gente morra, e o diabo diz: é certo que não morrerás, porque no dia em que comeres vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ofereceu para ela ser independente de Deus. Vendo a mulher que a fruta era agradável, né, a árvore agradável, boa para comer, boa para dar entendimento, comeu e deu para o seu maridinho. Imediatamente eles morreram. Perceberam que estavam nus. Primeiro sintoma da morte, depois que eles morreram, espiritualmente, foi a doença da alma. Já começou a sentir medo. Se esconderam. Fizeram o primeiro ato religioso da história, se cobrindo com folhas de parreira. E o Senhor se aproxima e chega: Adão, onde você está? Se essa pergunta fosse meramente geográfica, Adão responderia: estou atrás da árvore. Deus sabia tudo. Deus sabia que ele estava atrás da árvore. Mas a resposta não foi essa. A resposta foi: eu percebi que estava nu, tive medo e me escondi. O Senhor deu outra oportunidade de arrependimento. Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Mulher, quem mandou o Senhor me dar essa mulher? Foi ela sabe, né? Eu estava aqui tranquilo, sozinho. Todas as consequências vieram depois disso. E os descendentes de Adão e Eva, após isso, receberam uma natureza decaída, uma natureza podre, uma natureza que não
pode entrar na presença de Deus no estado que estamos. Deus é absolutamente santo. Então, voltando para a nossa passagem agora, voltando lá para Lucas 1:76, o pai de João Batista está fazendo uma profecia. A palavra João significa o Senhor é gracioso. E era mesmo, porque eles eram velhos, não tinham filho, e a mulher era estéril. Só graça. E ele então começa a fazer algumas afirmações. Ele diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o caminho. Nós vamos ver várias porções da palavra, Isaías 43, a gente vai ver outras palavras que Isaías 60, que fala a respeito disso, dessa profecia, que ele viria, que ele seria aquele que apontaria para o Yeshua, apontaria para o Mashiach, o Cristo, e era exatamente isso que aconteceu. Jesus se fez homem. Ele não veio como alguém poderoso, e ele poderia, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ele entra na história de uma forma simples, para deixar bem claro que a salvação independe de posição, independe de inteligência, independe de recursos financeiros, independe de nada, só depende de um coração quebrantado, que chega diante de Deus e reconhece: eu sou pecador. E entender que se ele morre no estado que está, além de deixar tudo que ele lutou para ter durante a vida, ele vai entrar nu. E aí tem a grande pergunta: aonde ele passará a eternidade? Cada um de nós que estamos aqui, fecharemos os nossos olhos um dia. Cada um de nós. A grande questão é que quando você fechar os seus olhos, você vai estar eternamente diante de Deus ou eternamente longe de Deus. E não tem jeito humano, porque a própria palavra lá em Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso juízo. Mas Jesus, que veio para esse mundo, ele veio por causa de você, ele veio para morrer na cruz, ele recebe nele todos os teus pecados, tudo que você já fez, toda a tua podridão, foi para Cristo. Primeiro pecado que você cometeu, até o último que você vai fazer, não é ele perdoa você só até o dia que você se converteu, não. Todos os teus pecados foram perdoados se você já nasceu de novo em Cristo. Ele se lambuza. Primeiro pecado do primeiro homem até o último que vai nascer. E ele morre a tua morte. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou. O último versículo de Romanos 4 diz que ele morreu por causa da nossa transgressão e ressuscitou para nos declarar justos diante do Pai. Então, o Zacarias está falando: olha, você, meu filho, vai ser chamado profeta do Altíssimo, e você vai preceder o Senhor, você vai apontar. Quando Jesus estava passando e estava ali os seus discípulos, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele continua dizendo: para dar ao seu povo, que povo? O povo de Israel. Só que a morte do Senhor Jesus foi uma morte universal. Antigamente, havia um lugar, que no começo era numa tenda, no tabernáculo, um lugar chamado Santo dos Santos. E tinha um lugar santo. No lugar santo iam os sacerdotes. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote
ia e entrava uma vez por ano com sangue e aspergia sobre a tampa da arca, que era chamado de propiciatório. Propiciatório era para o desvio da ira de Deus, especificamente sobre o povo de Israel. Por isso vinha sendo feita a morte dos cordeiros, e isso vai acontecer até Jesus. Mas quando Jesus morre, ele se torna a nossa propiciação universal. Não mais só para o povo de Israel, é para todos. Mas ele não vai invadir a tua vida, ele não vai forçar você, porque ele quer que você venha por amor, por arrependimento, quebrantamento, reconhecendo que você é um miserável pecador, que nem eu. E ele fala, especificamente, ele vem no povo de Israel, morre lá, ressuscita, e o evangelho começa a se espalhar. Então ele fala, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Por que misericórdia? Queridos, nós somos podres, nós somos sujos, miseráveis. Ele não pode entrar em contato conosco dessa forma. Eu sempre dou uma ilustração. Uma noiva de branco, já entrou o futuro noivo, os padrinhos, ela está do lado de fora só com a sua sobrinha, aquela que ela mais ama, esperando o momento, e de repente aquela menininha brincando cai numa poça d'água, e aquele vestidinho branco agora está imundo, e aquela menininha levanta com os bracinhos abertos, procurando alguém para consolar, e vê quem? A tia. E vem correndo para ela. O que ela faz? Não, alguém me ajuda? E aí vem uma pessoa, pega a menininha, tira aquela roupa suja, dá um banho, veste outra roupa limpa, e põe de novo no mesmo lugar. E agora a tia pode abraçar. Essa pessoa que fez essa limpeza é Jesus, é Cristo. Então ele fala, graça entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele é a luz do mundo. Quem tem o Cristo tem a vida, quem não tem o Cristo não tem a vida. Essas coisas vos escrevo, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no Filho de Deus, para alumiar os que jazem nas trevas. Aí que pega. Sabe, irmãos, tem tantas pessoas nesse mundo que acham que estão bem, estão progredindo, posição, riqueza, relacionamentos adequados. Para que eu vou precisar de Deus? O grande problema, irmãos, irmãs e amigos, o problema nosso não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. Eu sou pecador, miserável, por isso eu peco, eu sou uma fábrica de erros, e eu não posso entrar na presença de Deus sujo. Mas primeiro eu tenho que entender que eu estou assim, iluminar os que jazem nas trevas. Será que eu entendo que eu estou nas trevas? Mas eu sou bom, eu não mato, não roubo. Eu falei tanto isso, eu não mato, não roubo, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros. Querido, você tem uma natureza decaída. Talvez você não extravase tudo aquilo que você gostaria de fazer, mas você mente, você tem inveja, você tem ira, você é uma pessoa amargurada muitas vezes. Há tantas coisas que nós fazemos de uma maneira sutil, mas o que impede de você entrar na presença de Deus se você morrer agora?
exatamente você tem uma natureza decaída, podre. Mas Cristo quer te limpar. Cristo quer mudar a sua vida. Porque Ele fala para alumiar os que jazem nas trevas. Se eu não me reconhecer que eu estou nas trevas, e na sombra da morte, não reconhecer que você vai morrer, e vai mesmo, a não ser que venha um arrebatamento, e você for crente, você vai embora. Caso contrário, você vai sofrer um bocado aqui. E dirigido os nossos pés pelo caminho da paz. Eu queria fechar com uma parte lá em 1 João 5. E eu quero que você agora que está aqui hoje, se você é crente no Senhor Jesus, se regozije, se alegre e se disponha a compartilhar essas verdades com aqueles que não conhecem o Senhor. Mas se você está aqui e não tem certeza da sua salvação, então presta bem atenção no que eu vou ler. Capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, aí você tem que se perguntar, eu tenho um filho? Ah, mas eu tenho, disse que nasci. Não existe isso. Não. Você pode ter sido criado dentro de uma igreja que o teu pai era pastor. Deus não tem neto. De jeito nenhum. Ninguém nasce crente. Ele é feito, mas é uma condição a todos quantos o receberam no coração. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que te faz. Ah, quando eu for digno eu vou para Jesus. Se você pode ser digno sem Jesus, você não precisa dele. Você tem que ir imundo, sujo os pés, para que ele te limpe, para ele que te lave. Então ele fala, aquele que tem o Filho tem a vida. Você tem o Filho? Você tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida, está morto espiritualmente. Você pode ficar dentro dessa igreja 50 anos, se você não tiver um encontro com Cristo, infelizmente, você estará eternamente longe do Senhor. E não tem jeitinho. Mas Jesus não quer isso para você. Ele fala lá em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E ele fecha dizendo, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes, não é para vocês sentir que é salvo, é para você saber que é salvo, quando você nasce de novo em Cristo. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes, que tendes a vida eterna, a vós outros que credes, em o nome do Filho de Deus. A pergunta que eu faço para você hoje de manhã, eu gostaria que todos fechassem os seus olhos. Há pessoas aqui entre nós que é o que eu brinco de amigo do Evangelho. São pessoas que não rejeitam, mas também não o recebem. Tem pessoas que estão passando perto da porta, mas não entram. Então, se você está aqui hoje de manhã, e já é salvo em Cristo, esteja orando e intercedendo por outras pessoas que talvez estejam aqui, e que o Senhor os trouxe hoje, para ter um encontro com Cristo. Jesus, Ele é quem Ele disse que é. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Então, enquanto aqueles que já tiveram experiência com Jesus estão orando, eu quero falar com você que está aqui, que talvez tenha até sido criado na igreja, seja filho de crente, ou
nunca entrou numa igreja, não importa. Eu só quero afirmar para você isso. Você pode até viver sem Cristo, mas se morrer sem Cristo, você está perdido. Então, eu vou orar, pedindo para que Deus toque o coração de qualquer pessoa aqui hoje de manhã, que possa realmente ter um encontro com Jesus. E não importa a idade, se é criança ou se é adulto. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de todos que estão aqui, Senhor, diante do seu altar, diante do seu trono. E que teu Espírito possa estar tocando cada vida de forma tal, que ela possa entender, possa ser constrangida, de que realmente não há salvação fora de Cristo. E essa pessoa possa entender que está nas trevas, e que precisa de Cristo, precisa se arrepender dos seus pecados, e convidar para que Ele entre em suas vidas. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar usando agora a pessoa do Teu Espírito para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Nós te agradecemos por qualquer vida hoje de manhã, que o Senhor trouxe para o encontro marcado. É em nome do Teu Filho amado que nós oramos. Amém. Ainda com seus olhos fechados, se você quer ter um encontro de verdade, não uma mera religião, mas um relacionamento com Deus vivo, fale aí no seu coração, onde você está. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu entendi o meu estado de perdido. E eu quero que Jesus realmente nasça em meu coração. Este é o verdadeiro Natal. E eu quero que Ele seja meu Deus, meu Senhor e meu Salvador. Portanto, Deus, hoje eu tomo essa decisão. Arrependido de todos os meus pecados. Eu te convido, Jesus, entra agora na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio, baseado na Tua palavra, que todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de saber se há entre nós alguém, pelo menos uma pessoa, que fez essa oração de coração. Se tiver, tenha coragem. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, para que eu possa orar por você. Amém.